você, meu nome é Vides e eu sou ateu. Essa daqui é a Aba e ela também é ateia. Mas eu penso que se ela acreditasse em Deus, esse Deus teria orelhas pontudas e um rabo peludo. O que você acha, Aba? Nem em pensamento. Tudo bem, tudo bem. Vai brincar com as codornas, mas não mata nenhuma hoje. Bem, primeiramente eu quero agradecer a todos os ateus e agnósticos e também alguns teístas e deístas liberais que têm me auxiliado na divulgação dos meus vídeos e na disseminação do pensamento racional e do questionamento filosófico. E quero generalizar os meus agradecimentos nas pessoas da minha amiga Miriam, que é espírita, meu amigo Elbio, que é cristão, meu amigo Arthur, que é ateu, e meu amigo Bruno, que é agnóstico e que criou a comunidade de um ateu de mau humor no Orkut. Meu mais sincero obrigado a todos vocês. Terminada essa sessão de puxa-saquismo, eu quero dizer que eu tenho recebido um bom número de e-mails e scraps e até alguns telefonemas de pessoas me acusando de ser anticristão. 10% dessas críticas estão dizendo que eu tenho evitado deliberadamente falar de outras doutrinas religiosas, como o espiritismo, a umbanda, o budismo e, por influência da novela, até o hinduísmo. E o mais engraçado é que essas críticas vêm dos seguidores dessas doutrinas, acreditando que, quando eu abordá-las, eles terão argumentos convincentes o suficiente para contradizer os meus discursos. Mas veja bem, se eu tivesse nascido na Índia, eu provavelmente teria a pele mais escura, usaria um turbante pesado na cabeça e estaria jogando sapatos em Vishnu, Krishna, Brahma e outras divindades bastante bizarras, cultuadas pelos hindus. Mas eu nasci num país onde aproximadamente 90% das pessoas seguem algum tipo de doutrina religiosa cristã. E talvez por isso mesmo os meus discursos acabem adquirindo essa característica anticristianista. Já 90% dessas críticas vêm de cristãos fundamentalistas que tentam de toda forma me convencer de que eu estou errado nas minhas colocações. E adivinhem que arma eles estão usando para isso? Acertou se você respondeu a Bíblia Sagrada. Eles não conseguem entender que, para nós ateus, isso é apenas um livro de ficção compilado no século III por um monge solitário e provavelmente onanista, e que ela não nos serve como referência bibliográfica e tampouco como referência de comportamento humano. Ainda assim, diante de tantas críticas, eu fui assaltado por dúvidas cruéis. Será mesmo que eu estava sendo intransigente no meu julgamento? Para tirar essas dúvidas, eu selecionei 5 temas que constam aqui na Bíblia e que também constam em documentos criados pela Organização das Nações Unidas. E vamos então fazer esse comparativo entre ambos e ver realmente se isso daqui é um livro de moral, bondade e sabedoria. O primeiro tema que eu selecionei diz respeito às crianças. A Organização das Nações Unidas criou a Declaração dos Direitos da Criança, que diz no seu segundo princípio que toda criança tem o direito de ser compreendida e protegida e que todas elas devem ter a oportunidade para um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de forma sadia e normal. Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre as crianças. Nós temos aqui no livro do Gênesis, capítulo 22, a passagem onde Deus chama Abraão e pede que ele sacrifique seu único e amado filho, Isaque, em holocausto, sobre o alto de uma montanha. Abraão, culpado do cristianismo, morrendo de medo de Deus, leva o seu filho e quando está prestes a rasgá-lo ao meio com uma adaga, um anjo do Senhor desce dos céus e fala mais ou menos assim: pode parar, Abraão. Isso era apenas um teste que Deus fez para ver se a sua fé era realmente verdadeira. Mas esse Deus sequer se preocupou com as consequências psicológicas que tal ato acarretaria no pobre Isaque. E realmente, Isaque se transformou num adulto muito problemático, como todos os outros adultos da Bíblia. Uma coisa muito feia. Vamos ao segundo tema, que diz respeito à liberdade de crenças. A Declaração dos Direitos Humanos diz no seu artigo 18 que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, e que esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de professar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância. Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Nós temos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, uma passagem onde Deus diz aos hebreus que eles não devem
cultuar outros deuses, nem quaisquer outras imagens, a não ser ele mesmo, e os ameaça com o fogo do inferno, caso façam isso. O dono da bola. Ele quer toda a atenção para ele, coitado. E vamos ao terceiro tema, que diz respeito à escravidão, também na Declaração dos Direitos Humanos. O seu artigo ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e que a escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito. Nós temos aqui o capítulo 21 de Êxodo, onde Deus diz que todo escravo deve servir fielmente ao seu senhor, e que se esse senhor permitir que o escravo, a mulher e os filhos desse escravo pertencem ao senhor, e que caso o escravo decida abandoná-lo, deve abandoná-lo apenas com as roupas do corpo. No mesmo capítulo, Deus ensina os seus filhos a negociarem os escravos, como um bom papai mafioso faria com seu filho, sabe? O que é muito, muito feio e nada moral. Vamos ao quarto tema, que diz respeito às mulheres. A Declaração dos Direitos da Mulher, também da ONU, diz que toda mulher tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, igualdade de sexos, à liberdade de pensamento, informação, educação, privacidade, saúde e quaisquer outros direitos pertencentes aos homens. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito das mulheres. Nós temos aqui em Levítico, capítulo 15, que toda mulher durante seu fluxo mensal está suja e que tudo que ela toca fica contaminado com a sua sujeira. Inclusive os objetos, a água com que ela se lava, o alimento que ela toca e até mesmo os homens que dormem com ela. Nós estamos falando de menstruação, minha amiga mulher. Isso realmente é misoginia de Deus. Vamos ao quinto tema, que diz respeito à homossexualidade. E nós temos aqui uma passagem de Levítico, capítulo 18, que diz que todo homem que se deitar com outro homem é uma abominação e o mal está sobre ele. Isso se chama homofobia. E também é crime hoje em dia. Em muitos países está prestes a se tornar também crime no Brasil. Bem, essa é a moral do Deus cristão. Tão moral quanto qualquer bandido que nós mandamos para a cadeia por crimes muito menores do que esses cometidos aqui. E antes que você, cristão fundamentalista, venha dizer que depois da vinda de Cristo tudo mudou, não me faça criar um vídeo onde eu posso mostrar que Jesus provavelmente era um pedófilo e todas as outras intransigências que constam no Novo Testamento, inclusive a condenação eterna ao inferno a toda e qualquer pessoa que não seguir o Evangelho que está aqui, nesse livrinho medíocre. O que eu posso dizer para você é que você pense um pouco mais a respeito antes de abrir a sua boca para vir com esse blá 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 ridículo que você costuma trazer até nós e principalmente até a mim, porque eu realmente não tenho a menor paciência para esse tipo de acusação, está bem? O que é isso na sua boca, gata? Um abraço para você. Eu falei para não matar nenhuma das codoras.